Revisão, a nossa última do ano, né? Vão deixar saudades, viu? Gosto muito de vocês, desejo de coração sucesso, que Deus abençoe essa nova trajetória a partir do próximo ano. E saibam que sempre quando precisarem alguma coisa, na medida do possível, podem contar comigo. Bora lá para a nossa última revisão. 7 capítulos, tá? Estudar. Capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Mentira, é só o 12, ó. Facinho para poder fechar esse ano. Só o capítulo 12, frente 1, livro 4, tá? Bora lá. Regionalização do IBGE. A regionalização do IBGE é oficial, tá? Então, a regionalização do IBGE, ela passou por várias alterações e a última foi no século passado. Então, por mais que ela seja oficial, ela não acompanhou as transformações que o nosso país ele sofreu ao longo das últimas décadas, não mostrando, né, a nossa realidade. Mas, enfim, é a oficial. A regionalização do IBGE, então, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A regionalização do IBGE ela tem como base a economia, a cultura, o território, e assim tenta mostrar um pouquinho a respeito dessas características. E que nem eu falei, ela é um pouco ultrapassada. Pouco não, bastante. Regionalização geoeconômica. A regionalização geoeconômica ela leva em consideração como principal fator, o nome já diz, a economia. A regionalização geoeconômica, ela, diferente da regionalização do IBGE, ela não leva em consideração o limite de cada estado, tá? Limite onde começa um estado e termina o outro. Um exemplo, estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais possui mais do que uma característica econômica. O estado de Minas Gerais ele é semelhante ao Nordeste e também é semelhante ao Centro-Sul. O estado de Tocantins, se eu não me engano, também possui características de 2 regiões geoeconômicas. Enfim, o traçado da linha de limite, então, de uma região para outra, ela não leva em consideração o limite de cada estado, entendendo que um estado ele pode possuir 2 atividades econômicas ou até participar das 3 atividades econômicas, cujo qual a regionalização foi proposta por Pedro Pincher Geiger, autor da regionalização geoeconômica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características das regiões. Amazônia. Então, sobre a Amazônia nós temos o extrativismo mineral lá na Serra do Carajás, nós temos as drogas do sertão ainda, nós temos a extração do látex, nós temos... a pessoa está reagindo ao meu story do Corinthians que ganhou ontem, e de 8-0 feminino aí, quem é palmeirense, só lamento. 8-0 das brabas, 9-0 no agregado. Então, voltando aqui. Então, da Amazônia, desculpa atrapalhar os seus estudos. Então, da Amazônia nós temos extrativismo mineral, Serra do Carajás, nós temos a extração do látex, nós temos também uma área industrial, que é a Zona Franca de Manaus, com foco nos eletrônicos e também na produção de motos. O Nordeste, praticamente é uma região similar à regionalização do IBGE. Sobre o Nordeste, nós podemos dividi-lo em 2 partes, a parte do sertão e a parte da Zona da Mata. A parte da Zona da Mata é a parte litorânea, e a parte do sertão é o sertão, é a parte do interior, um pouquinho mais a oeste do território nacional. Sobre a área do sertão, nós temos aí uma grande produção de cabras, maior produção de cabras do Brasil. Sobre a área do sertão, nós temos ali uma grande dificuldade, né, na produção de gêneros tropicais por conta dessa escassez hídrica. Sobre a parte da Zona da Mata, nós temos ali um foco muito grande no turismo, tá? Atividade turística, movendo ali hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas.
Sobre o Nordeste, nós temos também uma grande produção de petróleo no estado da Bahia. Ainda no estado da Bahia, nós temos o Recôncavo Baiano, que é um conjunto de cidades industriais muito forte lá. Aos poucos, algumas indústrias do Sudeste, do Centro-Sul aí no caso, né, estão migrando para a região do Nordeste. Sobre a região do Nordeste, nós temos aí uma grande produção de frutas tropicais na zona da mata. Então, calor e umidade favorecem o plantio. E eu acho que é isso sobre o Nordeste. Centro-Sul. Sobre o Centro-Sul, nós somos praticamente quase que maior em tudo, tá? Então, no Centro-Sul, nós temos ali a junção do Centro-Oeste, parte dele, não é toda, parte do Centro-Oeste, parte do Sudeste e praticamente todo o Sul. Então, essas 3 regiões do IBGE formam a região Centro-Sul geoeconômica. Então, sobre a região Centro-Sul, nós temos Bacia de Campos petrolífera, nós temos celulose no Espírito Santo, nós temos o ABC Paulista com grandes transnacionais automobilísticas. Lá no Vale dos Sinos, nós temos uma região industrial, Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Lá no estado do Paraná também crescente automobilísticas. Nós temos em Santa Catarina grandes empresas como Aurora, Perdigão, Sadia, Seara. Dentro do Centro-Sul, os estados que compõem ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos maior produção de suínos e de aves nessa região. Sobre parte do Centro-Oeste que compõe o Centro-Sul, nós temos produção de soja, a criação do gado, mais gado do que pessoas no Brasil. Eu acho que já está bom, né, de características aí. Próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Acho que já está ok. Domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos também é uma forma de regionalizar o Brasil com base na natureza. Então, nós temos aí a definição: vegetação, o solo, a hidrografia, o relevo e o clima. A junção destes fatores, nós temos aí a construção de regiões paisagísticas. Essas regiões paisagísticas nós damos o nome de domínios morfoclimáticos. Domínio morfoclimático, você lembra de bioma, retira aí a fauna, que você vai ter regiões similares aos biomas. Só que o foco é a ação humana sobre essas regiões, como que a ação antrópica ela acaba alterando essas regiões paisagísticas naturais. Bora lá? Amazônia, características da Amazônia. Então, 3 volumes de água que eu preciso que você grave. Os rios voadores, água em estado de evaporação. Os rios em si próprios, no caso aí nós temos o Rio Amazonas, maior volume de água do mundo. E também o maior aquífero, então águas subterrâneas, que é o aquífero Saga. Então essas 3 porções de água que nós temos aí com relação à hidrografia. Sobre a vegetação, né, a vegetação amazônica, restam 40% da vegetação da Amazônia. O desmatamento ele ocorre do centro-oeste, ou seja, do Cerrado com direção à Amazônia, por conta do avanço agropecuário, principalmente soja e do gado. Sobre a Amazônia, mais características, ela é dividida em 2 partes. Nós temos a Amazônia Legal, que é do Brasil, e a continental, que se expande para os demais países. Sobre o relevo, nós temos um relevo de planícies, também há depressões, e a maior elevação do Brasil se encontra nessa região, que é o Pico da Neblina. Clima equatorial, uma estação do ano, eu acho que está tranquilo. Essa estação quente e úmida o ano inteirinho. Cerrado. Sobre o Cerrado, nós encontramos o Cerrado principalmente na região centro-oeste, de acordo com o IBGE. O Cerrado nós temos árvores espaçadas e medianas, de médio porte. O Cerrado também é considerado uma vegetação invertida, porque as raízes são mais profundas, são maiores do que a própria árvore em si. Durante as estações mais secas, as raízes precisam se aprofundar até próximo aos aquíferos para poder encontrar água, para poder sobreviver. Falando ainda em vegetação, o desmatamento do Cerrado ele ocorre por conta do avanço da agropecuária, que já foi citado lá na região da Amazônia. Sobre a hidrografia, nós temos o aquífero Guarani abastecendo o Cerrado. Deixa eu ver o que mais aqui. Relevos de planaltos,
bastante desgastados, porque a atividade tectônica ela é muito antiga, então o relevo dessa região ele é bastante degradado, não tem formas recentes. Que é mais de característica aqui do Cerrado que seja importante? Clima tropical com 2 estações, uma quente e úmida e outra menos quente e seca, que nós chamamos de outono e de inverno, que bate 30 graus facinho. Próximo, Caatinga. A Caatinga nós encontramos lá no sertão nordestino. Então, na Caatinga nós encontramos o clima tropical semiárido, com uma estação do ano, quente e seco praticamente o ano todo. Durante alguns meses ocorre a presença de chuvas. A Caatinga ela sofre por conta do Planalto da Borborema, Serra da Borborema, que não faz as massas de ar úmidas conseguirem ultrapassar a zona da mata e essa Serra da Borborema para poder trazer chuva lá para o sertão, onde que há o domínio da Caatinga. Sobre a vegetação, nós temos ali cactos, palmas. Eu acho que está tranquilo. Próximo, mares de morros. Sobre os mares de morros, nós encontramos eles desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ou seja, toda a costa litorânea. Sobre os mares de morros, o nome já é até sugestivo, nós temos ali a presença de planaltos. Tudo que não é uma montanha está classificado como um planalto. Tudo abaixo de 3.000 metros são planaltos. Picos, morros, serras, chapadas, todas são planaltos. Então, sobre os mares de morros, nós temos ali morrinhos de meias laranjas. Também é dado esse nome pelo geógrafo Aziz Absaber. Até aqui nós, na cidade de São Paulo, estamos sobre essa área dos mares de morros. Se você observar até o colégio, nós estamos numa área elevada, vai para a Avenida Jaco Pêssego, já uma área rebaixada, sobe de novo no aquário, daí depois já desce de novo, depois já sobe de novo lá no supermercado, depois do Burger King, depois já desce de novo, até lá praticamente o Açaí. Então nós temos várias ondulações. Essa vegetação ela acabou sendo alterada por conta do avanço urbano, construção de casas, ruas, avenidas, prédios, comércios, indústrias, restando apenas 7% dessa vegetação original. Nós, sobre a hidrografia, estamos também sobre o aquífero Guarani. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de importante. Bacia do Paraná, né? Os rios compõem a Bacia do Paraná, alimentam essa região. E o clima tropical, entre o tropical, com 2 estações, e o tropical úmido, onde que próximo às áreas de praia, a presença de chuvas, elas são mais distribuídas ao longo do ano. Próximo, a araucária. Sobre a araucária, nós temos a vegetação de araucária, que são semelhantes a pinheiros, é uma forma de pinheiros, araucárias. A vegetação da araucária restam apenas 2% dela. Por que a vegetação de araucária está sendo depredada, destruída, enfim? É por conta do avanço da produção de móveis, mesas, cadeiras, armários, guarda-roupas. É por isso que estão desmatando a araucária. A araucária ela é predominante na região sul, principalmente no estado do Paraná, e o relevo das araucárias são relevos de planaltos. Clima subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Verão menos intenso e o inverno muito mais rigoroso, muito mais frio. Próximo. Faixas de transição. Pradarias. Opa, faltou pradaria. Pradarias. As pradarias elas se encontram em apenas um estado, que é o estado do Rio Grande do Sul. A vegetação das pradarias, nós temos gramíneas, quase que nula a presença de árvores. Essa vegetação de gramíneas ela está sendo alterada por conta da ação humana com relação à a criação do gado. Então o gado ele é exposto de forma extensiva. O modelo extensivo, o gado ele fica solto. Então ele come essa grama, no caso, e também pisoteia o solo. Este pisotear do solo também acaba degradando essa grama e compactando este solo. A compactação deste solo faz com que menos água infiltre sobre esse solo, e este solo, com menos água infiltrando, ele vai acabar se empobrecendo ao longo das décadas. E o solo ficando exposto, sem a vegetação, nós chamamos esse processo de
arenização, beleza? Que ocorre lá sobre as pradarias. Sobre o domínio das pradarias, nós temos aí o clima subtropical, que já foi explicado. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Relevo. E relevo de planícies, tá? Rio Grande do Sul praticamente é todo planinho, bonitinho. Possuem leves ondulações. Essas leves ondulações nós chamamos de coxilhas. Em outras áreas são chamadas de pampas. Próximo a faixas de transição. Faixas de transição não possui característica própria. Ela vai ser uma mescla dos domínios vizinhos. Um exemplo, se uma pessoa ela estiver no estado do Maranhão, o Maranhão é exatamente uma área de transição. O Maranhão vai ser uma mescla da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga. Então, no estado do Maranhão, a pessoa que ela passear sobre ele, ela vai encontrar uma mescla, uma mistura destes três domínios. Então, as áreas de transição praticamente cobrem 30% do território nacional, possuindo uma mescla dos domínios vizinhos. A faixa de transição, ou área de transição de maior destaque que nós temos é o Pantanal, tá? A junção do Cerrado com a Amazônia. É a maior planície alagável do mundo. Pantanal, por estar numa área de clima tropical, com muitas chuvas e muito calor, vai favorecer ali tipo uma formação de fauna e flora gigantesca, até com espécies endêmicas, só encontramos lá. Outras áreas de transição que nós podemos destacar é a Mata dos Pocais, fica lá no estado do Maranhão. Então, produção de cocos, muitas famílias sobrevivem disso, para o artesanato, também para os cosméticos, shampoo, creme corporal, condicionador. Nós temos também sobre faixas de transição no litoral as restingas, que é aquela vegetação próxima à areia da praia, e os mangues. E os mangues, que é uma vegetação retorcida que está em constante contato com a água salgada do mar. E eu acho que é isso, gente. Se ficou faltando mais alguma coisa, creio que não. Só pensar aqui. Só um minutinho, tá? Acho que eu falei, né, sobre os domínios morfoclimáticos, que o principal fator é o clima. É óbvio, né? Onde que tipo vai ser um clima quente e úmido. Nós teremos ali uma formação paisagística, onde que for mais seco, por exemplo, o solo, ele vai ter menos horizontes. Então a rocha-mãe, matriz, ela vai estar mais preservada. Então o solo raso, que dificulta a pecuária. Pecuária não, agricultura, desculpa. Então o principal fator aí na formação dos domínios morfoclimáticos é o clima, tá? E é isso. Acho que é só isso mesmo, não faltou mais nada. Acho que a única coisa que ficou faltando aí era falar que o clima é o mais importante na formação dos domínios. Um abraço, viu, gente? Vamos deixar saudades e finalizando por aqui a nossa última revisão da vida. Ou não, né? Se me procurar, eu gravo outra pra ti com o maior carinho. Um abraço.